Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 2, versículo de número 12. Nós vamos meditar acerca de um tema muito importante, que é equilíbrio, né? Precisamos ser equilibrados e confiantes em Deus. No versículo 12 do capítulo 2 de Daniel, relata que o rei Nabucodonosor, ele ficou tão furioso porque os astrólogos, né, os sábios, eles não conseguiram definir, né, o que ele tinha sonhado. O que é interessante é que o rei, né, ele queria que as pessoas não apenas explicassem a ele o significado do sonho, como também eles tinham que adivinhar o sonho. Olha que coisa, né, absurda, né? Como é que alguém é capaz de exigir isso, né, de outra pessoa? E como o rei não teve, né, a sua solicitação atendida, a Bíblia diz que ele ficou furioso e mandou então que Arioque, né, fosse matar todos os sábios. E a Bíblia diz que Arioque foi buscar então Daniel juntamente com seus amigos para que eles também fossem mortos. E aqui eu quero destacar o equilíbrio de Daniel, a confiança de Daniel. A Bíblia diz que Daniel fala com Arioque e pede a Arioque que o leve diante do rei, a fim de que ele ganhasse tempo, né, para buscar o Senhor em oração, a fim de que o Senhor então revelasse a Daniel, né, o significado, o sonho e o significado do sonho do rei Nabucodonosor. O outro exemplo que eu trago aqui de equilíbrio e confiança é no capítulo 3, quando nós vimos ali o episódio envolvendo Misael, Ananias e Azarias, né? Que eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando eles estavam diante do rei e que o rei, né, os ameaçou de jogá-los dentro da fornalha, a Bíblia diz que a fornalha foi acesa, foi aquecida 7 vezes mais, mas eles se mantiveram equilibrados, não negaram a fé, eles se mantiveram confiantes em Deus e por isso a Bíblia diz que eles foram então, receberam o livramento do Senhor. No capítulo 6, nós encontramos Daniel mais uma vez em uma situação difícil, né? Aquela situação onde os seus inimigos fizeram com que o rei Dário assinasse um decreto proibindo que qualquer pessoa fizesse um pedido ou orasse a um Deus que não fosse o rei. Olha que pretensão, olha que audácia, não é, irmãos? E Daniel então foi perseguido, né, porque eles não encontraram nenhuma falha em Daniel e eles encontraram um meio, né, de perseguir, de prender Daniel e jogá-lo na cova dos leões, que foi atacando a fé de Daniel, né? Foi mexendo, né, com a fé e o compromisso que Daniel tinha para com Deus. Mas a Bíblia nos relata que Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel não se desesperou, Daniel não negou a fé, Daniel não reclamou, Daniel não murmurou, e a Bíblia diz que ele saiu intacto, né, da cova dos leões, né, no dia seguinte. O outro exemplo que eu trago é no capítulo 6 de 2 Reis, ali quando Eliseu, né, ele recebe um pedido dos profetas que moravam com ele, de que eles queriam construir uma casa maior, e por isso eles pediram a Eliseu que o permitissem tirar madeira para construir uma casa maior. E eles conseguiram essa permissão de Eliseu e também conseguiram convencê-lo a ir com eles. E a Bíblia diz que um desses profetas estava com um machado, e o machado naquela época era um instrumento, né? Era uma ferramenta, digamos que até de luxo, né? Não era muito comum, era uma ferramenta cara. E a Bíblia diz que quando esse profeta estava tirando a madeira, cortando a árvore, o machado caiu no rio, não é? E a Bíblia diz que ele se desesperou. E agora, Senhor, o machado era emprestado, o que eu vou fazer? E aí nós vimos ali o equilíbrio de Eliseu, né, fazendo com que o machado flutuasse e aquela situação ali fosse resolvida. Logo em seguida nós temos ali, no mesmo capítulo 6 de 2 Reis, o episódio onde o rei da Síria, ele chama, né, os seus soldados e ele pergunta: quem é o traidor entre vocês? Porque tudo que eu vou fazer, o rei de Israel fica sabendo. E eles disseram: não, rei, é que tem um profeta, né, em Samaria,
que tudo que o Senhor planeja, tudo que o Senhor faz, ele fica sabendo. Ainda que o Senhor planeje em secreto no seu quarto, ele fica sabendo. E aí o rei diz assim, descubram aonde ele está, que eu vou mandar prendê-lo. E a Bíblia diz que ele enviou um exército a fim de prender Eliseu. E quando o empregado de Eliseu viu, né, o exército numeroso do rei da Síria, a Bíblia diz que ele então se desesperou, né? E Eliseu, equilibrado, confiante, ele disse, Deus, abre os olhos do meu empregado e faça com que ele veja que maior são aqueles que estão conosco, né? E a Bíblia diz que então Geazi ele pôde ver um exército de anjos, né, que estava ali guardando, né, Eliseu juntamente com ele, Geazi. Então aqui nós vimos um equilíbrio, vimos homens equilibrados, homens que enfrentavam problemas, homens que enfrentaram adversidades, homens que enfrentaram situações difíceis, mas eles não se desequilibraram, eles não perderam a fé, né, eles não se desesperaram. Porque que hoje muita gente, né, tira a própria vida, muita gente hoje mergulha em uma depressão profunda. Por quê? Porque infelizmente, né, diante das situações, e nós estamos vivendo situações difíceis, estamos vivendo uma situação muito caótica, não apenas para a nação brasileira, mas para todas as nações, não é? E aí, diante dessa situação, diante desse caos, né, hoje, irmãos, a inflação está enorme, não é? Você vai ao supermercado, compra algo no dia, quando você chega no outro dia, você já encontra um preço, né, muito mais alto. Então, se nós não mantivermos o equilíbrio, se nós não mantivermos a confiança, né, em Deus, de que Ele nos ajudará a passar por essas situações, né, e nos ajudará a vencê-las, se nós perdermos o equilíbrio, nós podemos então estragar muitas coisas em nossas vidas, né, relacionamentos, né. Então nós precisamos ser equilibrados. Equilíbrio e confiança em Deus é algo que não pode faltar em nós, né? Quando nós vimos lá no capítulo 5 de 2 Reis, nós vimos ali a cura de Naamã, e logo em seguida o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, e o conteúdo desta carta era exatamente pedindo que ele curasse Naamã da lepra, né? E naquela época a lepra ela não tinha cura. Quando o rei de Israel recebe esta carta e lê esta carta, a Bíblia diz que ele se desespera, ele rasga suas roupas em sinal de desespero, e aí nós vamos ver alguém entrando em cena. Quem? Eliseu, equilibrado e confiante, disse, manda ele vir falar comigo, ele vai saber que existe um Deus em Israel, não é? E a Bíblia diz então que Eliseu, ele dá uma ordem para Naamã, não é? Vocês conhecem já o desfecho da história, Naamã é curado da lepra, mas o que eu vejo nisso, irmãos? O equilíbrio, a confiança, né? E vale a pena lembrar que em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que fala sobre os frutos do Espírito, Paulo ele deixa bem claro, né, que o domínio próprio, o equilíbrio, ele faz parte dos frutos do Espírito. Então, nós precisamos ser equilibrados, nós precisamos manter a nossa confiança, a nossa fé firmada em Deus. Nós não podemos nos abalar diante dos problemas, nós não podemos desistir diante das adversidades que a vida nos impõe, nós não podemos desistir dos nossos propósitos, né, e do maior objetivo que cada ser humano deve ter, né, que é um dia estar com Cristo. É fato que um dia todos nós partiremos desse mundo, ninguém aqui, né, vai ficar para semente aqui, ninguém aqui, né, é eterno no sentido a carne, o corpo físico. Todos nós um dia partiremos desse mundo, seja pobre, seja rico, não é? Seja importante ou não, todos um dia partiremos desse mundo. Mas é importante, enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós precisamos manter o equilíbrio, né? Precisamos ser equilibrados, porque o equilíbrio vai nos ajudar a vencer os problemas, as lutas que essa vida nos impõe. O próprio Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós não podemos perder o equilíbrio. Sejamos homens e mulheres equilibrados e confiantes. Eu quero deixar esta pequena reflexão para todos nós nesta manhã. E é onde nós encontramos o maior ponto de equilíbrio, na fé em Jesus, na fé em Deus, né? Porque Jesus ele diz, né,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele disse que nós acharemos descanso para as nossas almas. Então, o maior ponto de equilíbrio do homem está em Deus, né? Infelizmente, aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus, em algum momento das suas vidas, o desequilíbrio vai chegar, não é? Então, eu quero deixar esta mensagem para você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Oremos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar. Senhor, nos ajuda a mantermos o equilíbrio em nossas vidas. Nos ajuda a manter a nossa fé, para que nós possamos, Pai, enquanto estamos nesse mundo, possamos vencer as adversidades, os problemas que a vida nos impõe. E sabemos que o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.